Shalom, muita paz, muita luz. Uma ótima segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. A todos os de boa vontade, na luz da verdade de Abdurshim, o anunciado por Jesus Cristo, Espírito da Verdade. Mensagem do Grau na luz da verdade. Dissertação 49. Os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. Observando-se mais profundamente o aparentemente grande progresso entre o tempo de outrora e o de hoje, vemos que é apenas nas formas exteriores. O poder absoluto de um só indivíduo, profundamente decisivo na existência inteira de outras pessoas, sem disso lhe resultar responsabilidade na Terra, continua sendo sempre o mesmo. Também não mudaram muito os homens nem os intuitos de suas ações. E onde a vida interior ainda é a mesma, iguais serão, consequentemente, os efeitos recíprocos que encerram o julgamento divino. Se a humanidade pudesse subitamente se tornar vidente a tal respeito, o resultado seria um único grito de desespero. Desceria o terror sobre todos os povos. Ninguém levantaria a mão contra o seu semelhante, recriminando, visto como cada um sentiria, de certo modo, o peso da mesma culpa. Ninguém tem o direito, por isso, de censurar o outro, já que agora cada qual tem julgado erroneamente segundo as aparências, não reparando na vida propriamente dita. Muitos indivíduos seriam tomados de desespero perante si mesmos, ante os primeiros raios de luz, se estes os atingissem, sem que tais indivíduos estivessem previamente preparados, ao passo que outros que nem tempo se deram para pensar nisso, deveriam sentir incomensurável exasperação por haverem dormido tanto tempo. Daí a necessidade de incentivar uma reflexão calma e o desenvolvimento da capacidade de julgamento justo e pessoal, que afasta e repele opiniões alheias, somente aceitando, assimilando, recebendo, pensando, falando e agindo segundo sua própria intuição. Jamais deve cada um esquecer que a si somente cabe a responsabilidade total do que intui, pensa e faz, mesmo quando haja recebido incondicionalmente de outros. Feliz aquele que alcança tal altura, enfrenta cada juízo com sua reflexão, para agir então segundo suas próprias intuições. Assim, não comparticipa da culpa, conforme comparticiparam milhares de pessoas, que muitas vezes atrai o peso de um karma maléfico, exteriorizando preconceitos e emitindo difamações, motivado apenas por sensacionalismo e pela falta de raciocínio. Então o karma os leva a regiões de dores e sofrimentos
que poderiam muito bem deixar de conhecer. Com isso, deixam-se frequentemente afastar, já na terra, de muitas coisas realmente boas, perdendo assim não só muitas dessas perdendo assim, não só muitas coisas benéficas para si, como colocando em jogo, talvez, sua existência inteira. Foi assim que ocorreu, por ocasião do ódio inflamado e insensato contra Jesus de Nazaré, cujo motivo, propriamente dito, poucos conheciam entre os vociferadores malévolos, ao passo que outros apenas se entregavam a um clamor cego e inconsciente, sem que jamais houvessem conhecido sequer Jesus mais de perto. Não menos perdidos se acham também todos aqueles que, levados por falsas opiniões alheias, se afastaram dele, sem lhe ouvir sequer as palavras e sem que, muito menos, se tivesse empenhado em examiná-las com critério, de maneira a acabarem por lhe reconhecer o mérito. Somente isso pôde amadurecer a tragédia insana que levou o Filho de Deus a ser condenado e crucificado por ofensas a Deus. Ele, o único que promanava diretamente de Deus e viera lhes anunciar a verdade sobre Deus e sua vontade. O fato é tão grotesco que mostra por si, com a mais incisiva clareza, a estreiteza da humanidade. Ora, de então para cá, a humanidade não progrediu interiormente, pelo contrário, regrediu ainda mais, não obstante o número de descobertas e invenções que se acumularam nesse ínterim. Observando-se mais profundamente o aparentemente grande progresso entre o tempo de outrora e o de hoje, vemos que apenas nas formas exteriores. O poder absoluto de um só indivíduo, profundamente decisivo na existência inteira de outras pessoas, sem disso lhe resultar responsabilidade na Terra, continua sendo sempre o mesmo. Também não mudaram muito os homens nem os intuitos de suas ações. E onde a vida interior ainda é a mesma, iguais serão, consequentemente, os efeitos recíprocos, que encerram o julgamento divino. Bom, fazendo algumas reflexões sobre o tempo de outrora, vamos dizer especialmente na época de Cristo e a de hoje, o que se mudou, assim, fundamentalmente, são as formas exteriores, né, do progresso tecnológico, científico, que é um desenvolvimento apenas do raciocínio, da intelectualidade. Mas no interior humano pouco se modificou, ou até retrocedeu, porque à medida que nós nos escravizamos mais ao raciocínio, sem realmente uma crença, uma religião realmente pura, né? Isso não sempre leva a consequências danosas para o sentido espiritual. No sentido espiritual. E as consequências virão, tanto aqui na nossa vida terrena, quanto principalmente depois na vida imaterial, na vida
após o nosso desencarne. Teremos que colher exatamente aquilo que nós plantamos. Daí tem o karma individual, existe na Terra o karma coletivo, de nações, enfim, de famílias. Aí sempre é um constante resgate. Então o que falta realmente para a humanidade é a busca pela verdadeira espiritualidade, né? E então o que falta hoje para a humanidade é a mensagem do Graal, que é a palavra viva do Espírito da Verdade que Cristo nos prometeu. Então essa é a palavra da verdade, que é a mensagem do Graal na luz da verdade, que vai permitir a nossa intuição seja despertada, que a nossa intuição seja despertada e que possamos nos desenvolvermos espiritualmente, nos religarmos novamente ao nosso espírito através da intuição. A intuição que ela tem que ser redespertada, clareada, e isso se faz naturalmente refletindo, vivenciando a verdade, a luz e a verdade. As crenças cegas, dogmas falsos só desencaminham e, vamos dizer assim, enegrecem o nosso interior, tornam mais pesado. E aí, isso é devido à indolência espiritual. E o que substitui a nossa condição seria justamente as formas exteriores do raciocínio, da ciência. Então, podemos dizer que a humanidade está sem norte, sem uma orientação correta, por própria culpa, né? Por próprio livre-arbítrio. E então só isso que vai direcionar novamente o ser humano para a luz, né? Para a sua, em busca da sua autoconsciência espiritual, que essa é a nossa finalidade como espíritos humanos, né? Não é ter vida eterna aqui na Terra, porque aqui sempre vai ser um lugar passageiro para nós. Nossa meta é nos tornarmos filhos de Deus, no sentido de sermos autoconscientes espirituais. Se a humanidade pudesse subitamente se tornar vidente a tal respeito, o resultado seria um único grito de desespero. Desceria o terror sobre todos os povos. Ninguém levantaria a mão contra o seu semelhante, recriminando, visto como cada um sentiria, de certo modo, o peso da mesma culpa. Ninguém tem o direito, por isso, de censurar o outro, já que agora cada qual tem julgado erroneamente segundo as aparências, não reparando na vida propriamente dita. Então é isso que se faz, né? Nos julgamentos, na própria questão aí do peso, né? Das culpas. Muitas vezes não é, geralmente não é corretamente avaliado, né? A culpa do ser humano. Às vezes se pune pessoas por coisas que em relação à luz não tem significação alguma, né? Enquanto que outros crimes, né, passam impunemente, ou então brandamente punidos. Aí podemos citar o aborto, né, pornografia, transplante de órgãos. Aliás, sobre o transplante de órgãos, o livro de Roselis von Sass, o livro do Juízo Final de Roselis von Sass explica muito bem isso. Esse livro é editado pela Ordem do Graal, né? Esse é um dos maiores crimes que existe
contra as leis naturais de Deus, que Deus Pai instituiu, e no entanto, se tem como algo bondoso, enfim, são as imaginações humanas, né? Porque a intuição, agora aquele que tem uma intuição, assim, ainda tem uma intuição clara, ele rejeita isso, interiormente rejeita isso. E vemos que entre os povos orientais, né, chineses, que tem já uma cultura assim ligado à natureza, né, acho que mesmo entre os indianos, né, aquela cultura de reencarnação, então uma coisa assim mais antiga que o que a crença dos hebreus, né, dos judeus, depois dos cristãos, né, é anterior àquilo, né? Então se conservou muita sabedoria também, né? Então esses povos, eles têm uma intuição mais presente, né? Uma intuição pura, não se perdeu tanto quanto na cultura ocidental, na civilização ocidental, que praticamente se escravizou ao raciocínio. A raça branca, vamos dizer assim, é ela que mais se aferrou às questões intelectuais. E daí também a questão do cristianismo, né, que tinha certa pureza no cristianismo primitivo e não tinha essa questão do raciocínio de promover coisas, dogmas falsos e, e regras, vamos dizer assim, né? Que isso aconteceu muito no catolicismo, né? Com os concílios e tal. Ou então até mentiras, né? Contrários às leis de Deus, que desencaminham, né? E daí os crimes, os assassinatos que, que, que houveram na humanidade de forma mais acentuada é justamente devido a essas crenças falsas, né? Os dogmas falsos advindo da mente humana, porque originalmente era uma doutrina pura. A doutrina de Cristo não existia nada mais puro, mais verdadeiro. Mas a partir do momento que passa para a mente humana, cada qual tem uma interpretação, mesmo que procure reproduzir da melhor boa vontade que Cristo falou, estando vivo, tentando em si as suas palavras, vivenciando e transmitindo, mas aí sempre já começa o falhar humano, a incapacidade de compreensão e de vivenciar. Também tem a questão da época, que Cristo ele não pôde desenvolver mais a sua doutrina, ele teve que simplificar muito, né? Justamente pela falta de capacidade da maioria dos seus discípulos, das pessoas da época, e também devido ao seu não ter sido reconhecido, ter sua vida abreviada, né? Então existe muita diferença entre a justiça, podemos ver as leis, cada vez elas ficam mais ramificadas e sempre precisa-se de mais palavras, mais esclarecimento para vamos dizer assim, ser entendida. E aí se tornam cada vez mais confusos, né? Parece que não chega a um fim, fica uma forma muito rígida, né? É o próprio entendimento humano. Parece que cada vez está mais complicado, justamente por causa dessa intelectualidade, né? Antigamente, com palavras simples, as pessoas já compreendiam mais quando se tem a intuição, né, mais presente. Muitos indivíduos serem tomados de desespero perante si mesmos
ante os primeiros raios de luz, se estes os atingissem, sem que tais indivíduos estivessem previamente preparados, ao passo que outros que nem tempo se deram para pensar nisso, deveriam sentir incomensurável exasperação por haverem dormido tanto tempo. Aí a questão da ilusão, né? Ficamos no dia a dia com nossas coisas, formamos nosso mundo particular, acreditamos naquilo piamente, nas nossas crenças. Às vezes a gente se obriga a acreditar em determinada coisa por seus interesses, né? Principalmente materiais. Isso vemos muito no chamado cristianismo, né? de hoje, que se alimenta, né? Através das suas próprias fantasias, né? Suas imaginações, num questionamento, numa reflexão. Então a pessoa simplesmente pega a Bíblia e fala: é a palavra de Deus, enfim, e não procura refletir o que possa estar correto ou não, o que se aproxima mais da vontade de Deus, ou o que é do pensamento humano, né? Tem que haver questionamentos, tem que haver reflexão, e não uma fé cega. Por causa disso que a fé, ela hoje desencaminha. Hoje a fé se tornou pecado, porque a fé já diz aquela questão de crença cega. Acredito nisso, acabou. Não procura e considera uma dúvida como um pecado. Já fica com a preocupação. Então tem que entendermos que Jesus, naquela época, só poderia exigir de nós, criaturas humanas, a fé. Tenham fé na minha palavra. Porque mais ele não poderia exigir naquela condição humana. Hoje não. Hoje tem que se exigir a convicção. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos convicção na sua palavra, na sua verdade, na sua existência, nas suas leis, né? E da convicção vem a vivência e as ações. Daí a necessidade de incentivar uma reflexão calma e o desenvolvimento da capacidade de julgamento justo e pessoal, que afasta e repele opiniões alheias, somente aceitando, assimilando, recebendo, pensando, falando e agindo segundo sua própria intuição. Então aí está a intuição, o exercício intuitivo, que é o coração, né? E não o intelecto, porque a nossa essência está em nosso coração, que é o amor, né? O amor do Criador que se reflete em nossos corações. Então aí está a chave da intuição, né? Uma severidade consigo também, né? De que quais são nossos interesses. Agora, quem do que é chamado cristianismo reflete nesse sentido? Fica na superfície, né? Vamos dizer assim, só considerando literalmente a Bíblia, pensando nas suas vantagens, né? Materiais e espirituais, né? E não se tem uma reflexão mais adequada, né? Do seu papel, do que na verdade estamos fazendo, né? Muitas coisas que Cristo falou como as virgens tolas não se enxergam como as próprias virgens tolas, né? Então é isso. As palavras de Cristo são vivas, mas elas estão muito deterioradas ou então mal interpretadas, mal vivenciadas. Jamais deve cada um esquecer que a si somente cabe a responsabilidade total do que intui, pensa e faz, mesmo quando haja recebido incondicionalmente de outros. Então, aquilo que nós acreditamos, assumimos, seja de familiares, dos pais, enfim, ou de outra, em qualquer crença,
se nós passamos a aceitar aquilo, nós somos coparticipantes daquilo. Se você aceita um crime aí, qualquer, achando que é justo, você participa daquilo. Então existem milhares de fios que nos ligam a muitas ações, muitas coisas que nós desconhecemos. E isso só se tornará bem claro o resultado após o nosso desencarne, que aí não tem mais raciocínio para, para iludir a fantasia, aí vamos vivenciar a realidade. E se nós estávamos aqui na Terra na falsa crença, enfim, nós criamos o nosso ambiente. Vamos continuar da mesma forma. E lá no Arimatéria sempre se vive na igual espécie. Então é muito mais difícil para aquele que está nas ilusões, que está nas trevas, se esclarecer rapidamente, porque ele vai só conviver com os de igual espécie. Enquanto aqui na Terra não, aqui na Terra existem diversos graus de desenvolvimento espiritual. Então é muito mais fácil, mais propício a pessoa se conscientizar. Feliz aquele que alcança tal altura, enfrenta cada juízo com sua reflexão, para agir então segundo suas próprias intuições. Assim não comparticipa da culpa, conforme comparticiparam milhares de pessoas, que muitas vezes atraem o peso de um karma maléfico, exteriorizando preconceitos e emitindo difamações, motivado apenas por sensacionalismo e pela falta de raciocínio. Então o karma os leva a regiões de dores e sofrimentos que poderiam muito bem deixar de conhecer. Com isso, deixam-se frequentemente afastar, já na Terra, de muitas coisas realmente boas, perdendo assim não só muitas coisas benéficas para si, como colocando em jogo talvez sua existência inteira. Então é a questão, né, que devido aos preconceitos, às suas preocupações materiais, de sobrevivência, todas as pessoas procuram considerar em maior alto grau os seus conceitos, né, tanto espirituais como para aqueles que creem, né, em existência extramaterial, enfim, creem em Deus, né? Tem aqueles que não creem, que só creem na ciência, na materialidade, né? E então qualquer tipo de crença, né? Seja esses ateus, essas pessoas que precisam refletir, procurar onde está realmente a pura verdade, né? Que está só na palavra do Espírito da Verdade, Manuel Abidruchin, autor da Mensagem do Grau. Então essa é a grande ferramenta, é a grande obra que existe hoje para a humanidade, que está à disposição da humanidade, bastando procurá-la sinceramente. Que hoje se divulga tudo, né? Tem a mídia, enfim, tem os meios para difundir conhecimento. E existem milhares de conhecimentos, tanto os científicos, materiais. Então precisamos selecionar, né? Procurar. Mas então o que falta realmente é aquele alicerce firme da luz, que está só na mensagem do grau. Então é isso. Cada qual tem que procurar. Eu acho que a grande chave isso é a boa vontade, né? Primeiro a boa vontade para consigo mesmo, né? Porque na matéria o espírito está enclausurado, está fechado, né? Então ele tem a única forma de ele se antenar com a luz, enfim, se ligar, é através da intuição, não
intelectualidade, e então se libertar das crenças cegas, né? Os dogmas falsos. Essa aí é a grande e tem que ter principalmente a humildade. Temos que ser humildes. Isso é o principal, né? E o principal traço da presunção é, é o raciocínio, a prevalência do raciocínio. Então é isso. Então a questão kármica, né? Nós, seres humanos, vamos cada vez mais se envolvendo em karmas, os fios kármicos que eles têm que, de alguma forma, serem extintos, vamos supor, vivenciados através da luz da verdade para serem extintos. Essa é a nossa tarefa individual, né? Que isso é para todos, né? Então é isso. Eu vou continuar desenvolvendo essas reflexões sobre essa dissertação, os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. Dissertação 49, segundo volume da mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim. Essa obra é editada pela Ordem do Graal na Terra, pela Fundação da Mensagem do Graal. Eu estou lendo aqui a versão do português europeu, que é da Fundação da Mensagem do Graal. www.grau.d. Ela é impressa em diversos idiomas, né? A Mensagem do Graal, pela Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, Alemanha. E a Ordem do Graal também publica a mensagem no português brasileiro, vamos dizer assim. www.graal.org.br. Muita paz, muita luz.